Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos dar inicio a la clase de hoy. Vamos dar continuidad al tema que nosotros ya estamos ya por llegar al final, ¿no? Creo que hoy día va a ser la parte final acerca del tema. Creo que me escuchan bien, ¿no? Si me escuchan bien, me escriban acá por el chat. Ok, bien. Vamos a hablar de una parte final. Vamos a hablar de buffer base y base Excel, ¿no? Eso nos falta y también vamos a hablar sobre Onion Gap. Sígueme escuchando, ¿no? Bati no microfone aqui. Ok. Ok. Vamos dar inicio. Entonces creo que ya la mayoría ya ingresaron, ¿no? Ya está la mayoría. Vamos a dar inicio. Ok. Oi, pode falar. Tô escutando. Ah, quanto à assistência? Sí, quanto à assistência, não se preocupe. Ya solamente quando eu solicitar, não se preocupe. Solamente saquem print e guardem. Já quando eu solicitar, vocês me enviem. Tá bem? Saquem print sempre durante a classe. Certo? Vamos dar início. Hoje dia vamos verificar, vamos estudar, não? Lo que seria algumas alterações do buffer base, já? Base excess, não? Que seria excesso de base. E vamos ver o que seria o annual gap. E com estes três elementos, já finalizamos o tema, que é distúrbios ácido-base e transtornos hidroeletrolíticos, ¿no? Ustedes van a ver también que básicamente los trastornos, ya lo que es el trastorno hidroeletrolítico y lo que es el trastorno ácido-base, básicamente eles estão em sinergias, não estão acompanhados. Quando existe um transtorno hidroeletrolítico, geralmente vai ocorrer também um transtorno de ácido e base, não? Gerando aí uma acidemia ou uma alcalemia, não? Gerando, de certa maneira, uma descompensação como uma alcalose ou uma acidose, não? De duas maneiras. Pode ser de tipo respiratório, afetando o que é a excreção, no, digamos, a absorção de CO2, ou basicamente o que é a retenção e excreção de bicarbonato. Não? Dois grandes órgãos estão fundamentalmente incorporados a esses, não? O que é o pulmão, certo? E o que é o riñón. São dois órgãos, não? Dois sistemas que estão basicamente comprometiendo todo o que é a retenção de CO2 e de bicarbonato, né? Coadjuvante a isso também temos o que é o sistema cardiocirculatório, não? Senão que basicamente ponemos aquele sistema sanguíneo, o tecido sanguíneo. ¿Por quê? Porque vai ser em base ao tecido sanguíneo que vai transportar esses elementos, não? E é a través de la filtração de la sangre que também vai ter a eliminação de orina. E esta eliminação pode estar composta de bicarbonato ou não, não? Quando existe a retenção desses elementos. Tá aí? Vamos fazer uma breve recapitulação acerca do que é o buffer base, certo? O buffer base eu vou escrever porque não ha tenido preparado esse.
ese slide, ¿ya? Entonces voy a escribir acá. Claro, voy a dejar salvo, ¿no? Al final la escrita y voy a subir en la plataforma así escrito. Ya voy a tratar de escribir mejor. Ya, el buffer base sería el total, corresponde el total de bases. O sea, si estamos hablando de bases, estamos hablando de bicarbonato, que está presente, ¿cierto? Dentro del fluido extracelular, ¿cierto? Dentro del fluido extracelular del paciente. Entonces, por definición, no se pregunta la definición del buffer base, sería el total de base presente dentro del fluido extracelular del paciente, ¿cierto? Y ese término fluido extracelular, nosotros vamos a estar básicamente nos refiriendo al intersticio, la parte intersticial, ¿cierto? Y donde está el plasma y las hemácias. Dentro del intersticio, ahí tenemos lo que es el plasma, ¿ya? Y las hemácias, ¿cierto? O sea, estamos hablando de tejido sanguíneo. Pero debemos recordar que el bicarbonato no es la única base, ¿cierto? De ese compartimiento, sino que también la hemoglobina, ¿no? De las hemácias, también algunas otras proteínas plasmáticas también funcionan como base, ¿ok? Cuidado sempre o microfone, tá, pessoal? Certo? Então, teremos o buffer base, ¿no? Que é o total de base presente dentro de los fluidos extracelular del paciente, e temos intersticio, plasma e hemácia. Agora, claro, o bicarbonato, certo? O bicarbonato vai representar basicamente um total de base, pero também temos, ¿no? Como base as hemoglobinas, ¿no? Que estão presentes dentro das proteínas plasmáticas, que nós vamos calcular todo isso em um buffer base, aproximadamente, esses valores, né? É igual, mais ou menos, entre 45 hasta 51 mex, né? Mil equivalentes por litro. Isso seria o buffer base, né? E ele também funciona como uma espécie de tapão para todo o sistema ácido-base, certo? Agora vamos a outro conceito. O outro conceito é de base excesso, não é? Base, excesso de base, certo? Que vai ser a diferença entre o buffer base, certo? Del paciente e o buffer base normal, adequado, estimado, certo? E temos um aproximado de mais ou menos, já de excesso de base, entre. Há livros que dizem entre menos 3, ok? Hasta mais 3, certo? Menos 3 e mais 3, max, certo? Se esse buffer base é positivo ou maior que 3, né, max, significa que existe um aumento de bases, simples. Se está negativo, significa que está ocorrendo uma redução. Ou seja, é uma interpretação sencilla. Se está menor, ¿no? Que 3, significa que há uma perda de base.
E quando está superior a mais 3, significa que está com um aumento de bases, certo? Agora, esse buffer base também pode ser calculado diretamente por uma fórmula que vai depender do total de bicarbonato real e o pH. Já? O buffer base pode ser calculado com a seguinte fórmula. Bicarbonato já, real, entre parênteses, acá será menos 24, que é uma constância, cierra el parênteses, más 14,8, y eso nosotros multiplicamos por el pH y se resta lo que es 7,4. ¿Ok? Entonces, con eso calculamos, ¿no? Si, por ejemplo, la máquina no nos da lo que es el exceso de base, nosotros podemos calcular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una gasometría, la gasometría, dentro de la gasometría, no tiene lo que es el buffer, el exceso de base, nosotros tenemos que calcular. ¿Y cómo se hace el cálculo? El cálculo nosotros realizamos a través, claro, del total de bicarbonato, ¿cierto? Que sería HCO3, entre parênteses, ¿no? Menos 24, cierra el paréntesis, más 14,8, y esto se multiplica por el pH menos 7,4. De esta fórmula matemática, nosotros sacamos un base exceso, ¿no? Entonces, saquen print, por favor, saquen print, porque nosotros vamos necesitar que ustedes aprendan essas fórmulas. Oh, mano, no meio da aula, essa perturbação. Pra que sair com um cachorro no meio da aula? Não sei que demônio é isso, bicho. Pra atrapalhar a porcaria da aula. Satanás mesmo, bicho. Calma, doutor. Só um momento, pessoal. Deixa eu resolver aqui. Imagina, 4 pitbull pra resolver a situação aqui. Não é brincadeira. Segura aí, pessoal. Já eu volto.
Ok, vamos seguir, vamos seguir. Já voltei. Ya, ¿dónde está? Estábamos hablando del base access, ¿no? Bien. Vamos a calcular, ¿cierto? Sempre existe uma relação. Quando nos pide, sempre nós devemos fazer cálculos e nunca confiar em las máquinas, ¿ok? Isso é importante. Vocês não têm que confiar-se em las máquinas. Vamos seguindo. ¿Ya? Estávamos falando de que a base, o excesso de base, nós devemos calcular, não? Por mais que dentro de uma gasometria, vamos ver mais aqui adelante, quando encontramos uma gasometria, nós podemos encontrar os valores de excesso de base, não? Por exemplo, em esta gasometria aqui, que nós vamos utilizar mais adelante um pouco, não temos, por exemplo, o excesso de base. Já não tem. Por quê? Porque simplesmente não ha calculado a máquina, certo? E isso nós temos que fazer o cálculo. E para fazer o cálculo, utilizamos a seguinte fórmula, não? Que seria o excesso de base é igual a bicarbonato real menos 24, que é uma constância, mais 14.8, que é outra constância, multiplicado por el pH que tem o paciente, e nós vamos restar o que é 7,4. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo para fines didáticos. Supongamos que temos um bicarbonato de 30, já? Necessitamos de bicarbonato e temos um pH de 7,60, por exemplo. Como calculamos? Como vamos fazer o cálculo? Temos o bicarbonato real, que seria 30, se resta 24, ok? Se suma com 14,8 e se multiplica por el pH, ¿no? Que seria 7,6 menos 7,4. Seguimos fazendo acá. De 30 por 24 seria 6, não é? 6 mais 14,8 multiplicado por 0,2, não é? Seria o resultado. 6 mais 14,8 multiplicado por 0,2. A ver, calculamos aqui. Vamos calcular. 14,8 multiplicado por 0,2 seria 17,7. Temos um total de 17,7. Uma vez sumando mais 6, temos um total de 23,76. Certo? Então, um excesso de base de 23,7, não? Aproximadamente 24. E agora podemos aprender outra coisa. Quando temos um excesso, já? Quando temos um excesso de base, quando há um aumento, significa que está retendo o que é base, não? Existe um excesso de base, existe uma retenção de base. Se existe uma retenção de base, significa que os riñones já entraram em modo de compensatório, certo? Um modo compensatório de base. Ele está retendo base. E estou em um valor de 23. Recorda que valores maior a mais 3 significa um aumento de base? E isso nós vamos traduzir esse aumento de base, certo? Esse aumento de base, vamos ter um resultado de
não importa se é um transtorno, já? Um transtorno respiratório, dentro do transtorno respiratório, não importa se é dentro de uma acidemia ou uma alcoolemia, pode ser uma acidose, já? Outro transtorno, ou uma alcalose. Dentro do transtorno respiratório, quando está maior que 3, já, de excesso de base, significa que é uma enfermidade crônica. Crônica. É uma enfermidade que já não necessita, por exemplo, muitas vezes de intubação. ¿Por quê? Porque já existe um mecanismo compensatório dos riñones. Ok? Agora, quando calculamos esse excesso de base, e esse excesso de base, tanto para acidose quanto para uma alcalose respiratória, está menor que 3, já? Significa que é agudo, é um transtorno recente, é um transtorno que sí o sí vai requerer uma intubação, ou seguramente o paciente já vai ingressar em um paro cardíaco. Já? Então, já estamos preparados para o paciente ter um paro cardíaco. Tá bem? Então, esse excesso de base nos refere a esses procedimentos. Já? Vamos seguindo acá. Aí. Oi, pode falar. Ya, la forma solamente nos pergunta acá um companheiro se esta estaria dentro dos parâmetros normais do bicarbonato. Não, não é do bicarbonato. Nós estamos calculando o excesso de base, já? O excesso de base, ou seja, há um excesso de base, además do normal. Quanto seria o normal o excesso de base? O excesso de base seria qual seria os valores normais da base? É menos 3 mais 3? Já, excesso de base. Já, excesso de base, temos entre menos 3 e mais 3, seria dentro dos valores normal. Quando nós fazemos o cálculo, quando hacemos um cálculo, que nós hicimos agora, deu um resultado de 23,76, certo? Qual seria os valores normal do bicarbonato, que é a base? Qual seria o valor normal do bicarbonato? Entre 22 hasta 26, certo? Entre 22 e 26. La mitad de isso seria quanto? 24. Qual seria o resultado do excesso de base? Eu calculei o bicarbonato, recorda? Eu calculei o bicarbonato. E eu calculei com 30, não é? Esse é um cálculo com 30 de bicarbonato. E 7, quanto? 7,6 de pH. Dentro desses 23 seria o total de bicarbonato. Eu vou restar o valor que eu estou esperando, já? Ou seja, que tem o paciente. O paciente tem 30. E eu vou restar. Quanto seria? Tenho um total de 23,76 menos 30. Tenho um total de 6,24 de excesso de base. Se tenho 6,24 de excesso de base, significa que está em mais 3,24 a mais de los 3 limites, não é? Ou seja, está em 6,24. Se está em 6,24, significa que é uma enfermidade alcalose ou não importa qual dos transtornos. Dentro do respiratório, já? Não se olvidem, dentro do respiratório. Acidose ou alcalose. Se está superior, base excesso, se está superior a 3,3, nesse caso está em 6,24, significa que é agudo ou crônico? Qual seria a resposta? Seria crônico. Crônico. Certo?
Muy bien, sería crónico. Si digo que es crónico, significa que el riñón ya está haciendo un mecanismo de compensación. O sea, ele está reteniendo lo que es el bicarbonato. O sea, no es difícil. Lo más difícil acá, que es ustedes recordar de matemática y lembrarse, ¿no? Cómo soluciona el problema, entre paréntesis, ¿no? Y a otra vez, ahí la fórmula. Es bicarbonato real, o sea, cuánto tiene el paciente en este presente momento, menos 24, pone entre paréntesis, más 14,8, ¿no? 14,8. Más 14,8 multiplicado por el pH que tiene el paciente en ese presente momento y se resta 7,4. 7,4 sería el basal del pH, ¿no? Ese es 35 y están considerando acá 7,4. La cosa es ustedes resolver bien esta solución, ¿cierto? Primero hacen la resolución lo que está entre paréntesis. Vamos a poner acá, otra vez, 30. Ya vamos a la clase de matemática ahora. 30 de bicarbonato y pH tiene 7,8, por ejemplo. Hacemos, repetimos paréntesis, 30 menos 24, cierra paréntesis, más 14,8. Eso multiplica por el pH, ¿no? El pH es 7,8 menos 7,4. Ahora solucionamos, entre paréntesis, 30 menos 24 sería 6, más 14,8 se multiplica, ¿no? Primero se soluciona lo que está entre paréntesis. Primera cosa, es lo que estamos haciendo. 7,8 menos, se restando 7,4 sería 0,4, ¿no es? Solucionado. 6 más. Ahora sí, que está la cosa, ¿no? Primero solucionamos las multiplicaciones y divisiones, después nosotros vamos a sumar, ¿no? Tenemos 14,8 multiplicado por 0,4. 14,8 multiplicado por 0,4. 5 sería un total de 5,92. Ahora sim, somamos os dois que é restado, mais 6, não? Seria um total de 11,92. 11,92, nós vamos restar pelos 30 que temos. Se resta de los 30 e seria um total de 18,8. Claro, isso nós estamos fazendo uma prova real, ou seja, hacemos comparativo. Se a máquina não nos dá um resultado de excesso de base, nós podemos calcular. Mas por mais que nos dê a máquina o resultado, nós podemos sacar uma prova real e verificar se o resultado está dentro do valor esperado. Ok? Entendidos? Oi. Isso. Seria... Já, vamos por parte. Temos acá um excesso de base. Esta fórmula, quero que vocês entendam. Esta fórmula solamente serve para calcular o excesso de base. Donde o excesso de base, o que nós necessitamos são os valores de bicarbonato e valores de pH. Se temos bicarbonato e temos o pH, podemos
calcular o excesso de base, certo? O cálculo de excesso de base é apenas um cálculo de uma fórmula matemática em la qual nós estipulamos o resultado que nos dá essa fórmula, já, o resultado, nós vamos restar, ou seja, vamos retirar del total que tem o paciente. Por exemplo, o paciente tinha 30, certo? E nos ha dado um resultado, X, resultado X, não importa o valor. O resultante de esto, seria o excesso de base, además de lo que seria necessário para o paciente. Já? Excesso, estou falando de excesso. Você tem muita base para a quantidade relacionada entre pH e bicarbonato. Existe uma relação pH e bicarbonato. Recuerda que todo trabalha em sinergia? Que el bicarbonato, recuerda a fórmula inicial que nós falamos, que el bicarbonato mais iones nós vamos resultar em CO2 mais água. E isso acá nós temos uma formação de base, temos uma formação de ácido. E isso, acá, essas fórmulas vivem em equilíbrio. Certo? Agora, o excesso de base, o que seria excesso de base? Isso significa que está acumulando mais cargas, certo? Está acumulando mais cargas positivas. Por algum motivo, ahorita vamos entrar nesse detalhe, já? Por algum motivo está ingressando mais cargas positivas que cargas negativas, certo? Pero por momento esta fórmula solamente para determinar de forma manual ou contestar o que está escrito na gasometria, certo? Necessitamos apenas de bicarbonato e do valor del pH. Ou seja, estas fórmulas são estimativas. São estimadas, certo? Ok, agora vamos fazer alguns casos. A ver um espaço que está limpo. Acá está limpo. Vamos fazer um excesso. O pH vai estar em 7,18. CO2 vai estar em 80. E o que é o bicarbonato real vai estar em 29, certo? O bicarbonato estándar vai estar em 24 e a base excess vai estar em 0 mEq por litro. Yeah? Primeira pergunta, diagnóstico. Devemos buscar o diagnóstico, certo? O pH está baixo, temos uma acidemia. Segunda fase, quem justifica, né? Já sabemos o protocolo. Quem justifica a diminuição del pH? Seria el PCO2, não? Está elevado. Então, se temos um diagnóstico de uma acidose de tipo respiratória, certo? Agora nós podemos observar que o bicarbonato estándar e base excess, esses dois elementos, estão normais, estão dentro de parâmetros normais, não? Recorda que os valores de referência entre bicarbonato real ou bicarbonato ativo e o bicarbonato estándar são os mesmos valores entre 22 e 26. Siga os mesmos parâmetros, não?
Pero acá um diz que está em 29, outro está em 24, certo? El estándar, hacemos mais referência a isso. Se tem o estándar, utilizamos o estándar como referência, já? E o base excess está em 0, ou seja, dentro de parâmetros normais. Isso significa que dentro da fórmula, já recorda a fórmula? A ver, vamos escrever aqui outra vez. Seria bicarbonato mais íons positivo vai ser igual a CO2 mais água, certo? Isso significa que todo isto foi deslocado já para a esquerda. Ou seja, todo isso acá foi deslocado para a esquerda. Por quê? Porque existia um momento de CO2. O CO2 estava em 80, certo? E o bicarbonato, se o bicarbonato estándar estava dentro de parâmetros normais, ou seja, e tampouco a base excess se ha modificado. Ou seja, não tive tempo de isso aumentar, não? Porque recorda de las respostas, quando aumenta ácidos, também é uma resposta compensatória tentando aumentar o bicarbonato. E quanto estava o bicarbonato? O estándar estava em 24 e ele real, ele ativo, estava em 29. Ou seja, basicamente dentro de parâmetros normais. E excesso de base? Tinha excesso de base? Não. Excesso de base estava em 0. 0 max. Significa que o riñón, agora temos que recordar, o riñón tampouco ha tenido tempo suficiente de ativar-se. Ele não ha tenido tempo de ativar-se. Solamente houve um aumento de CO2, transformando esse CO2 em bicarbonato, ou seja, em retenção de bicarbonato, de íons, e liberação de hidroxila, pero não ha havido tempo. E por esse motivo, caracterizamos, classificamos este elemento, não, através de lo que é o riñón, não ha tenido tempo suficiente, como uma resposta aguda. Então, teníamos como resultado de toda essa operação uma acidose respiratória aguda. Esse seria o diagnóstico. ¿Está bem? Claro, se a questão que vocês vão fazer durante o exame tem excesso de base, tem esses parâmetros já de bicarbonato estándar, vocês têm que já imaginar se é base ou se não é. Agora, se não pede para calcular, significa que eu estou somente buscando uma resposta de transtornos. Eu não estou pedindo se o transtorno é agudo, se é crônico agudizado, se é compensado, se não é compensado. Não necessita. Se a pergunta não pede para vocês calcular, não pede, ou não tem esses valores de referência, não se preocupem. Somente estou buscando e eu quero que vocês interpretem com que tipos de transtorno seria. Se é um transtorno de ácido, se é um transtorno metabólico respiratório, ou se é um transtorno somente del pH. Já? Certo? Se é um transtorno simples ou se é um transtorno misto. Nada mais. Se tem um transtorno, 2 ou 3 transtornos. Claro, para 3 transtornos já devemos ter um pouquinho mais de estudio, ¿no? Vamos a tener que estudiar un poquito más, porque ellos van a tener respuestas inversas, ¿no? Como nosotros aprendimos en la clase anterior. Pero si el caso no le da referencia de base excess, no le pide para calcular nada, no tiene que calcular, ¿ya? Ahora, si tiene esses valores, ustedes miram que esses valores estão sobrelevados dentro de uma acidose metabólica, não com desdecase metabólica, ustedes, claro, vão calcular com o PCO2 esperado, ¿ya? Se a questão pede para vocês calcular, não tem a base excess, e pede para calcular a base excess, vocês vão calcular a base. Já? Se há... Oi, pode falar. Bora lá, um por vez. Oi, pode falar. Isso, eu desliguei aqui o microfone. Uhum. Pode falar. Uhum.
Ya, vamos a... Ya, hay un amigo acá que nos dice, ¿cómo é que é teu nome? Sérgio. Ya, desliga o microfone, vamos falar aqui. Ya, me pergunta, ou seja, as dúvidas seguem, não persistem. Temos um pH de 7,18, um PCO2 de 80 e um bicarbonato, não, em 29. Primeiramente, para ser diagnóstico, seguem as dúvidas, vocês têm que reponer-se nas dúvidas. Aprender os termos. Em este caso, e aprender o algoritmo, para ser diagnóstico. Se não aprende o algoritmo, não tem como diagnosticar. Primeiramente, qual seria o valor normal do pH? O pH está entre 7,35 e 7,45. Ou seja, 7,18 está abaixo. Então, se tem uma acidemia. Ou seja, uma diminuição del pH. A segunda coisa que tenho que identificar é qual das alterações justifica a diminuição del pH, certo? Qual dessas duas justifica a alteração del pH? Qual delas duas está causando uma acidemia e não uma acidose? Calma aí, interpreta. Primeira coisa que eu tenho que fazer, observar o pH. Segunda coisa, tenho que responder qual desses parâmetros justifica uma diminuição do pH, ou seja, uma acidemia. Por si solo, mira, por si solo, aumento, además de las cifras normales, además de las cifras normales, de PCO2, por si solo, PCO2 causa uma acidose respiratória. Quando existe um aumento de bicarbonato, o aumento de bicarbonato por si solo define como uma alcalose metabólica, por si solo. Ok? Classe anterior. Não equivoquem. Então, em esse caso, Sérgio, não seria uma alcalose, tá bom? Não seria uma alcolemia. Primeiramente, teremos uma acidemia, porque está abaixo de 7,35. Se está abaixo, é ácido. PCO2 é ácido ou base? PCO2 é ácido. Aumento de ácido causa acidemia? Sim. Aumento de ácido causa acidemia. Aumento de bicarbonato causa acidemia? Não. Então, quem está causando essa diminuição do pH? Quem está causando a diminuição do pH é o PCO2. Então, agora cambiamos a palavra acidemia para acidoses. É o PCO2 que está causando? Sim, é o PCO2 que está causando. Então, seria respiratória. Tenho uma acidose respiratória. Já? Tem que treinar essa parte. Tem que treinar essa parte aqui. Tá bem? Tá bom? Já? Aqui, então, é acidemia. Tá bom? Cuidado nos detalhes. Agora, se digo, vamos seguir o mesmo exemplo, para aproveitar esse exemplo. Se digo que, por exemplo, em este, eu vou ter um excesso de base, acá o bicarbonato vai estar em 39, por exemplo. Tenho um excesso de base de 21, por exemplo. E o bicarbonato estándar, vai estar em 35, por exemplo. Há um excesso de base, é notório, há um excesso de base, há base por demais. Ou seja, o aumento de PCO2 também gera um aumento de bicarbonato, porque eles trabalham em sinergia. Se há uma diminuição de PCO2, também vai ter uma diminuição de bicarbonato, certo? Ou seja, eles trabalham em sinergia. Quando existe fatores contrários, ou seja, os resultados são opostos, existem, por exemplo, um aumento de PCO2, existe um aumento de PCO2 e uma diminuição
de bicarbonato, significa que eu vou ter transtornos do tipo misto. Imediatamente eu vou investigar se é uma alteração mista. E é um transtorno misto. Geralmente vai estar associado ou uma acidose respiratória metabólica ou uma alcalose respiratória metabólica. Ou seja, tanto tem da parte metabólica quanto tem da base respiratória. E para isso tem que calcular as fórmulas da anterior, não? A PCO2 esperada entre 1,25 multiplicado por bicarbonato, se suma mais 8. Yeah? Se é uma acidose metabólica. Se é alcalose, PCO2 esperada é bicarbonato mais 15. Yeah? Essa fórmula não há tolerância, não? A primeira fórmula de PCO2 esperado, que é 1,5 mais bicarbonato mais 8 para a acidose metabólica, se tolera mais ou menos 12, não? Certo? Aí calculamos, investigamos. Agora vamos voltar aqui. Então, claramente, esses dois, aí um único transtorno, um transtorno simples, temos uma acidose respiratória, pero com excesso de base. Se há excesso de base, significa que é algo crônico. Tá bem? Agora, se quero calcular para acidoses respiratória, verificar se está dentro dos parâmetros normais, tem fórmula? Não, não existe uma fórmula, pero pode calcular? Pode calcular sim. Qual seria o cálculo? O cálculo é que para cada vez que aumenta um MEC, para cá, um MEC de bicarbonato, já tem que aumentar um MEC de bicarbonato para cada 10, para cada 10 de miligramas de mercúrio de PCO2. Certo? Isso seria. Não é cálculo, não é nada. Eu somente vou observar que para cada um de bicarbonato tem que aumentar 10 de PCO2. Ou vice-versa. Quanto estava o resultado? 39. Quanto eu tinha de PCO2? 80. Certo? Tinha 80. Então, você tem que aumentar 8 MECs. Qual seria o valor normal? O valor normal seria hasta 26, não? 26 mais 8, tenho 4, seria 34. Se está em 34, seria o ideal, não? Pero estava 39. Significa que tenho quantos de excesso de base? Calculamente fácil aqui, calcular excesso de base. 39, se resta 34, tenho 5. Isso seria o ideal, não? Ideal. Não quer dizer que tem que estar em los resultados do paciente. Já seria o ideal. Logo seria crônico. Já temos a resposta. Ok? A cada um MEC, aumenta um MEC de bicarbonato para cada 10 de PCO2. Tá bem? Isso dentro de uma acidose do tipo respiratória. Ok? Acidoses respiratória. Alguma outra pergunta? Pode falar, estou escutando. Já nos pergunta lá, colega, não, os valores normais do pH. Já, isso é crucial. Já, vamos parâmetros normal. Parâmetros. E a outra coisa, quando está em pantalha negra, vocês saquem print, porque quando está assim negro, significa que vai apagar, tá bem? Você vai borrar. Parâmetros normal de gasometria. pH, potencial hidrogeniônico. Significa potencial hidrogeniônico. É um valor entre del cuerpo no humano de 7,35 hasta 7,45. pH. E ahorita não, o pH é o resultado de uma fórmula matemática que divide ácidos, ácido
dividido por base. Ya, é um resultado de uma fórmula matemática, claro, estou resumindo aqui. É a divisão entre ácido e base. Certo? Porque ácido e base trabalham em sinergia. Os dois estão tentando equilibrar um outro. Se um aumenta, o outro também vai aumentar para compensar o outro. Se um diminui, o outro também vai tentar diminuir. Tudo isso para controlar o pH, mantendo o pH entre 7,35 e 7,45. PCO2, parcial de pressão, não, de CO2. Temos entre 35, ou seja, facilito, barra aquele resultado, 35 hasta 45. Baixo aqui do pH. Fácil. O único que tem que aprender é bicarbonato. Bicarbonato vai cambiar um pouquinho. Bicarbonato é entre 22 hasta 26. Claro, acaba serem MECs equivalentes. Acaba serem miligramas de mercúrio. Yeah? E pH? pH não há nada. Somente é um número. Ok? Saquem print. Print na pantalha. Potencial hidrogênio iônico, 7,35, 7,45. PCO2, 35, 45. Bicarbonato, 22, 26. Agora recuerda, quando eu hablo ácido, estou falando de PCO2. Quando hablo sobre base, estou falando sobre bicarbonato. E a bicarbonato é HCO3. E a bicarbonato. Quando hablo de PCO2, estou falando de pulmão. Quando hablo de bicarbonato, estou falando de riñón. Ou seja, onde se elimina o PCO2? Se elimina e se absorve dentro do que é os pulmões, certo? E bicarbonato, onde está regulando? Quem regula a entrada e a saída de bicarbonato? Já mais que todo a saída, não a retenção de bicarbonato. Ou a saída de bicarbonato. Los riñones. Quando hablo de PCO2, hablo de ácido, estou falando de um transtorno respiratório. Quando está alterado, digo que é respiratório. Quando é de bicarbonato, eu digo que é metabólico. Já? Revisem as classes anteriores. Está muito bem explicado aí essa parte. Já? Pero não hace mal nós poner acá dentro do caso. Ok? Certo? Entendidos? Agora, valores normais. Base excess, menos 3 e mais 3. Se está entre menos 3 e mais 3 MECs, significa que está dentro de parâmetros normais. Ok? Certo? Podemos seguir? Podemos seguir? A ver se não há mais perguntas aqui em el chat. Doutor, não é nem pergunta, é uma dúvida. Esse Pode mandar. de bicarbonato standard, eu não entendi, foi nada. Já, nos pergunta o amigo acá, qual a diferença entre bicarbonato standard e bicarbonato ativado? Já. O bicarbonato sempre pode ter 2 ou 3 valores de referência. Bicarbonato ativado, já, actual ou bicarbonato standard. O que significa cada um desses? O bicarbonato ativado seria o momento. Esse exato momento. Vocês vão ao paciente e vocês já têm um parâmetro exato do que está ocorrendo com o bicarbonato. Certo? Seria o total de bicarbonato. Quanto tem de bicarbonato? A máquina vai interpretar nesse exato momento quanto tem de bicarbonato. E existe um bicarbonato actual ou ativado, que seria do presente momento, al instante. Quanto tem de bicarbonato? Eu pergunto, tem 25, por exemplo. Muito bem, perfeito. Agora, o que seria bicarbonato standard? Como seu nome diz, standard, já está estandarizado. O que significa isso? Já está computado. Recorda que o corpo humano é um grande laboratório. Tá bem? Um grande laboratório. Quando falamos de standard, já significa que é algo mais seguro. Ou seja, as partículas que estão aí de bicarbonato já estão solidificadas, já estão
dentro de los parámetros esperados para el cuerpo. O no importa si está esperado o no esperado, ¿ya? Entende assim. Pero es un valor que nosotros ya tenemos un promedio, ¿entiende? Un promedio. Porque, por ejemplo, al instante, si yo tomo ahorita 25 y en media hora yo voy a tomar 29, en otras 5 horas yo voy a tomar, por ejemplo, 24, ¿cierto? E ele estándar me vai dar um resultado promédio, certo? Promédio. Pero é promédio do próprio corpo, não é que nós hicimos 10 gasometria e ao final nós sumamos. Não, não, não. Não é isso, é o corpo. O corpo nos está dando essa informação. O corpo é algo incrível. Então, ele nos vai dar um resultado. Ou seja, ele vai somar 25, 29, 24. Dentro dele, você vai estabilizar. Ou seja, entra dentro dos parâmetros estándar. E ele me vai dar, por exemplo, a 23. Por exemplo, a 23. Ou seja, há uma diferença entre o estándar e ele, lo que é o atual, não? E lo que é, há uma fórmula também para descobrir qual seria o bicarbonato real, por se acaso, ¿ya? Pero não vamos entrar em detalhe. Qual importa para nós outros? Se nós dentro da prática, se nós estamos no estándar, utilizamos o estándar. Agora, se temos ele somente ele real, nós, claro, vamos poner um tratamento, pero com mais cautela. ¿Por quê? Porque esse actual, esse ativo, tem variações de minuto a minuto. El estándar não há variação. Para ter variação, tarda dias para ter variações. ¿Ya? Recuerda que el río é lento? El río é lento. Então, para ter um parâmetro de bicarbonato estándar mais equilibrado, ele vai tardar dias para nos dar um resultado que é 23. E ter um resultado de 23 e um resultado de 25 é crucial, não? Imagina que nós temos, por exemplo, um bicarbonato. Imagina que tenho em um exemplo, ou tenho em exame, um actual e tenho um bicarbonato estándar. Acá eu vou ter 25, igual. E dentro do estándar, eu vou ter, por exemplo, uno que diz que é 27. Ya. A pergunta é, qual desses dois vocês vão considerar para dar o diagnóstico do paciente e para dar o tratamento do paciente? Qual desses dois parâmetros vocês vão levar em consideração? Um está dentro de valores normal e o outro está em alcoolemia. Qual dos dois vocês vão utilizar? El estándar ou el actual? Eu pergunto a vocês. Abra o microfone de vocês e me respondam. O estándar. O estándar. Exato. Ok. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Creo que a maioria ha respondido bem. Então, vou utilizar o valor estándar, porque o estándar é um resultado mais fidedigno. Quer outro exemplo disso? Vamos sair de gasometria? Vamos falar de glicemia? Glicemia. Quem pegou aí o trabalho sobre síndrome metabólica? Já? Os que têm trabalho de síndrome metabólica. Dentro de síndrome metabólica existem 5 parâmetros para o diagnóstico de síndrome metabólica. Creio que a maioria de nós temos síndrome metabólica. A maioria. São 5 parâmetros, suficiente. Se nós encarramos dentro dos 5 parâmetros, já temos síndrome metabólica. Já? Uma das causas para a síndrome metabólica seria a obesidade. E a obesidade muitas vezes se justifica por nós ter uma diabetes mellitus. Agora eu tenho que saber quais são os diagnósticos, quais são os diagnósticos para diabetes mellitus. Existem várias sociedades, vários parâmetros para diagnosticar diabetes mellitus, tipo 1, por se acaso. Tipo 1. Um desses parâmetros, claro, temos a glicemia, em ayunas, quando está em uma maior a 124, já nos dá um diagnóstico. Quando tenho uma glicemia, com utilização, por exemplo, de glicemia,
uma glicemia normal, por exemplo, 80, pero depois de ingerir 50 gramas de glicose, eu repito o exame 2 horas depois, se me sale, por exemplo, um resultado de 110, eu vou ter também diagnóstico, mirando, de 124 para 110 de glicemia, e é outro diagnóstico. E um dos diagnósticos mais fidedignos, que significa fidedigno? Mais esperado, ele diagnóstico ouro, padrão ouro, gold standard, gold standard, não sei nem como é que se escreve. Assim, creio que é assim, gold standard, padrão ouro, né? Em bom português. Padrão ouro. Padrão ouro de diagnóstico. Seria hemoglobina glicada. Por quê? Dentro da hemoglobina vai ter espectros de glicemia. Pero essa hemoglobina glicada, ela tem memória. Igual que o bicarbonato estándar. Tem memória. Ele vai ter um padrão. E se dentro de uma hemoglobina glicada está maior que 6,7 gramas por decilitro, se está maior a 6 gramas por decilitro, já tenho um diagnóstico de diabetes. Ponto. Não interessa. Ah, mas a glicemia que eu fiz hoje estava 70. Não interessa. Está maior que 6,7 gramas por decilitro em la hemoglobina glicada? Não interessa se está 70, 80, está normal, não interessa. Hemoglobina glicada que manda. Já? Igual que bicarbonato estándar. Você entende? Esses são parâmetros. Claro, agora vocês têm que referenciar-se de acordo a cada literatura. Já? Cada literatura, primeira coisa importante, quando vocês utilizam a literatura, vocês estão fazendo uma pesquisa ahorita. Já? Inclusive, perdão porque muitos não han respondido durante o fim de semana, pero é investigativo. Vocês têm que buscar nos livros. Há livro que não vai estar escrito ali, fisiopatologia da diarreia. Pero recuerda que esse processo patológico. Yeah. Vuelvo ao tema, processo patológico. Dentro do processo patológico, nós só temos uma coisa chamada etiologia. O que é etiologia? É causa. Ah, causa. Ou seja, como acontece. Como ocorre? São perguntas. Temos uma coisa chamada patogênia. Certo? Se dentro do livro que vocês estão buscando não tem o nome fisiopatologia, busque por um capítulo ou busque por um tema, já? Busque por um subtítulo que diga etiologia, causa, como acontece, como ocorre, patogênia. Busquem por esses termos, ou simplesmente busquem por fisiologia. Mas fisiologia, doutor, não é o normal? É o normal. E para acontecer a doença? Para acontecer a enfermidade? O que seria? Não é o mesmo? Pero não entendo como seria o mesmo. Ou seja, para ocorrer uma dor, existe uma fisiologia. Existe por atrás uma anatomia. Existe uma histologia. Existe uma história. Existe uma causa. E qual seria a fisiopatologia? Vocês creem que vai estar escrito fisiopatologia da dor? Del dolor? Não, não vai estar escrito isso. Vocês podem buscar na fisiologia qual as vias anatômicas que percorrem o dolor, as sinapses, quais seriam os receptores, qual seria a história por atrás disso, a história desse dolor, qual seria a causa, a etiologia, qual seria a origem. E se falamos disso, vocês vão encontrar lá fisiopatologia.
Por exemplo, a inflamação. Inflamação tem uma coisa que se chama cascata de la inflamação. Certo? Existe a cascata da inflamação dentro da fisiologia. Dentro de físio. O que seria a fisiopatologia? Não é uma alteração do estado normal do curso que causa uma enfermidade? Então, quando existe alguma alteração nesta cascata dentro desse processo normal, vai ocorrer lá a patologia. Você vai ocorrer lá patogênia. E aí temos na fisiopatologia. É somente descrever como empieza hasta como termina esse processo. Simples. El choque, a mesma coisa. O que cambia? As classificações. ¿Está bien? Pero lo demás é o mesmo. O demais é o mesmo. E como que ocorre a nível bioquímico, a nível citológico, tá bem? Ou seja, acerca da biologia molecular, não? Que ocorre nessa etapa, ok? A ver que hora é? Deixa eu ver que hora é. Já são as 11h13, não? Já está ligando o horário. Amanhã, ou seja, esta parte já terminamos, não? Já falamos de bicarbonato expander, excesso de base, já calculamos. Não? Para finalizar, vamos só incrementar acá, certo? Vamos fazer uma fórmula, um algoritmo. Déjame cá, algoritmo. Um algoritmo para você diagnosticar agudo, crônico e crônico agudizado. Você vai me perguntar, o que é um crônico agudizado? Ou seja, ele significa que o rinhão já solucionado, existe um excesso de base, já existe um aumento do excesso de base, pero o bicarbonato ou o PCO2 se está alterando outra vez. Solamente vamos conseguir identificar já um crônico agudizado quando temos duas gasometrias. Uma mais anterior e uma mais recente. A anterior demonstra que PCO2 e bicarbonato estavam em um valor e agora em um crônico agudizado, ou seja, está voltando a empeorar o paciente está empeorando, está em um estado mais crítico. Ou seja, antes estava tranquilo, não necessitava entubar. Agora o paciente está mais crítico, seguramente vai necessitar entubar. E com urgência. Já? Quando teremos uma outra gasometria, isso os valores de PCO2 e bicarbonato estão elevando outra vez. Como vou diagnosticar? O que vou observar? Já em caso de um agudo, o pH vai estar muito baixo. Já vai estar muito baixo. E o que é base excesso vai estar normal. Ok? Para o crônico, o pH vai estar normal ou quase normal e base excesso vai estar elevado. E dentro de um crônico agudizado, há espaço aqui, um crônico agudizado, o pH vai estar muito alto, já? E base excesso também vai estar muito alto. Geralmente o paciente vai estar em uma alcalose, já sempre em uma alcalose em um paciente crônico agudizado. Tá bem? pH normal e base excesso aumentado. Ok? Isso, o aumento do pH se dá por elevações, não? Que seria elevação de bicarbonato e ou então uma diminuição de pH que causa uma alcalose, ou seja, um aumento de pH, certo? Seriam essas duas causas, diminuição do PCO2 ou então um aumento de bicarbonato causa aumento de pH,
¿cierto? Con eso llegamos al fin, ¿no? Con eso llegamos al fin de la clase. Mañana vamos a hablar sobre año gap, ¿ya? Año gap. Un poquito más atrás, tenemos un caso clínico de año gap, ¿ya? Tenemos um caso clínico, seria esse caso clínico acá. Vamos fazer o diagnóstico e verificar o que seriam as cargas positivas e negativas e o que seria acidose metabólica com NO-GAP aumentado e NO-GAP normal, já? Existem algumas causas, já existe um mnemotécnico incluso acá, para acidose metabólica com NO-GAP aumentada. Tá bem? Muito bem. Já são as 11:18, ya tengo clase de qué, no sé, de histología, ¿está bien? Estudem, revisem, busquem gasometrias, ¿está bien? Busquem gasometria para nosotros, para ustedes, ¿no? Praticar, ¿está bien? Ok, entonces, buenas. Doutor, Sim, pode falar. essa aula que o senhor deu hoje, que o senhor antecipou, o senhor não poderia dar ela não no outro dia normal também? De segunda-feira? Nunes? Sim, de boa, por mim não tem problema não. Já? Ok. Bem, uma ótima segunda-feira para vocês. Estudem, revisem. Tem bastante tema para vocês estudarem. Oi, pode falar. Uhum. Ya, quanto à assistência, somente quando eu solicitar a assistência, pero saquen print durante a classe. Saquen print durante a classe e no momento que eu solicito a vocês para enviar os prints, vocês me vão enviar de uma sola vez, já, vários prints, tá bem? Não necessita por dia estar enviando, tá bem? Porque ahorita em este link de assistência eu estava recepcionando alguns trabalhos de histologias, então não se preocupe, tá bem? Não se preocupe. Oi. Ya, acerca de los trabajos, ¿no? Me están preguntando acerca de los trabajos, es para el día lunes, martes, miércoles, quarta-feira, ¿ya? Para quarta, los trabajos. Tá bem, tchau, tchau. Pessoal, nós vamos. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, doutor.